Abre a sua Bíblia no livro de Salmo 112, verso 1. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Vou ler de novo. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Pai querido, fala com a tua igreja nesta noite. Pai Santo, que esse texto possa nos trazer ideias e possa nos trazer uma direção para a nossa vida, para encerrar esse ano e começar 2020. Que o teu Espírito possa nos dar a presciência dos céus. Em nome de Jesus, amém, Pai. Se você crê, fala para o seu irmão, hoje é para você, hein? Graças a Deus. Pode assentar, viu, gente? Você vê como a vida é um sopro, ela é muito rápida. A família sai para passear, deve ter alugado uma chácara na casa, ou vai numa piscina para se divertir, passar o final de ano, e infelizmente acontece uma fatalidade. Então a gente tem que estar sempre atento, irmãos, e você resistir o dia mau na sua vida em nome de Jesus. Eu quero abençoar você, que você seja livre de acidentes e incidentes em nome de Jesus. Mas felicidade, o que é felicidade? Vamos definir a palavra felicidade aqui para nós aqui hoje. Felicidade significa sensação real de satisfação plena. Felicidade é uma sensação real de uma pessoa satisfeita. Estado de contentamento. Condição da pessoa feliz. Condição satisfeita, alegre e contente. Segura aí. Isso aqui está no dicionário. O dicionário fala que uma pessoa feliz é uma pessoa satisfeita. Às vezes você está satisfeito com alguma situação, mas aquela felicidade pode trazer também um transtorno que a gente tem que aprender a administrar. Se a gente for sábio, a gente vai entender que tem coisas que todo mundo aqui passa ou vai passar. Então a felicidade consiste, pelo texto bíblico, no homem que respeita, que teme ao Senhor. Então temer a Deus, respeitar Deus, amar a Deus, faz de uma pessoa feliz. Ou seja, ela estará plena, contente, satisfeita, alegre, porque a felicidade real de uma pessoa consiste em servir a Deus. Tem muita gente que estaria feliz em uma festa, por exemplo, e aquela festa foi tão alegre, tão feliz, que o estrago que aquela noite fez para a vida toda apagou a felicidade daquele momento. Deixa eu pegar pesado. Qual é a felicidade possivelmente maior de uma pessoa que tem um vício? Ter a condição de manter o vício. Se eu bebesse, por exemplo, eu gostaria de abrir a minha geladeira e ela estar cheia de bebida, porque aquilo ali me traz felicidade. Qual que é a felicidade de um empreendedor? Ser bem-sucedido nos seus negócios. Eu queria que os meus negócios dessem certo. Que aquilo que eu fizesse, desse certo. Qual é a felicidade de um pastor? Almas. Não tem nada que alegra mais um pastor do que pessoas. Pessoas. E pessoas nem sempre são fáceis, sim ou não? Você é fácil? Você tem mania? Você é chato? Você está ficando exigente demais? Qualquer coisa agrada a você? Não. E um pastor tem que lidar com tudo isso. E tem que falar que vocês são bênção. E a gente tem que administrar. Tem que administrar. Então tem que ter o quê? Coração para ser pastor.
cabeça para aguentar, estrutura. Senão a gente chuta o balde. Em qualquer coisa. Quem já chutou o balde por pequenas coisas aqui, levanta a sua mão e tem coragem de fazer. Às vezes um atraso numa fila é motivo da gente, e a gente fica bravo. Um dia eu estava no supermercado, irmãos. E aquele dia foi uma lição para mim. Eu não era ainda o pastor Toninho de hoje, mas eu já era um pastor Toninho de 15 anos. Eu estava no supermercado, e lá no Açaí, em Rio Claro, aquele supermercado, não era Açaí ainda, mas é um supermercado, tinha uma faixa amarela. Lembra o nome, Roberto? Sé. Tinha uma faixa amarela assim, irmão, que ficava a 4 metros dos caixas. E a faixa amarela tinha uma placa dizendo assim: toda vez que as filas, Lucileide, ultrapassarem a faixa amarela, um caixa novo será aberto. E eu cheguei para passar a compra. E eu olhei, todas as faixas amarelas estavam ultrapassadas. E tinha uns 10 caixas fechados. E eu olhei a placa, e eu estava com pressa. Chamei o gerente com educação e falei assim: existe uma normativa aqui que vocês criaram, que agora vocês têm que abrir um caixa. Irmãos, aí ele respondeu assim: mas isso aí não funciona. O senhor tem que esperar. Irmão, eu fiquei bravo, irmão. Fiquei bravo. Quando eu chego em casa, a Lourdes já sabia do acontecido. Não, aconteceu em Rio Claro, irmão. Não acredito, em Rio Claro. Cidade grande, né? Mas fofoqueiro tem cidade pequena, grande. Tem gente que quando morrer vai precisar de 2 caixão. Um para o corpo, um para a língua. Quem conhece gente assim, levanta a mão. Que não seja o irmão do seu lado aí. Aí o que aconteceu? Eu cheguei em casa e ela falou assim: está mais calmo? Eu falei assim: não estava nervoso? Não, disse que você deu o maior escândalo no supermercado. Eu? Escândalo? Só fiquei bravo. Não, porque uma irmã da igreja de Santa Gertrudes estava na fila, viu você ficando bravo, ligou lá para minha mãe, a minha mãe já me ligou perguntando se estava tudo bem comigo. Olha, dona sogra abençoada, sua. Você não tem nem o direito de ficar bravo, irmão. Aí eu falei, aquele dia em diante eu me parei, não vou mais estressar. Não vou mais me estressar. Não vale a pena. Entende? Então, às vezes, a felicidade, ela pode ser, eu entrei para fazer compra e vou sair estressado. Ela pode mudar assim, de repente, na nossa vida. De repente. Através de atitudes que nós tomamos. Então, felicidade é sensação real de satisfação plena. E o princípio dela é temer a Deus. Porque quem respeita a palavra de Deus, tem prazer nos mandamentos de Deus, está sendo feliz. E sabe, a gente pode ler, eu coloquei uma frase aqui de felicidade, que eu recebi hoje, eu não usei de manhã, tá pronto já? Achou? Uma frase de felicidade, dá uma força lá, ajuda lá, que eu recebi hoje no WhatsApp. E essa frase que eu recebi, irmãos, ela estava marcada embaixo, Shakespeare. Só que o pessoal que me ajuda é competente. Eles antes de colocar o autor, eles procuraram, é autor desconhecido. E quem está circulando pela internet está falando que é uma mensagem de Shakespeare. E não é.
Essa frase é assim, ó, eu sempre me sinto feliz, sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativas sempre machucam. A vida é curta. Então ame a sua vida. Seja feliz e mantenha sempre um sorriso no rosto. Viva a vida para você. Às vezes a gente fica vivendo a vida para os outros. Viva a vida para você. Mas em especial, eu decidi em 2020, e é o tema da pregação de terça-feira, viver para Deus mais intensamente do que eu já vivo. E defender aquilo que eu acredito. Mas viva a vida para você. E antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar tempo, gastar dinheiro, ganhe. Tem gente que gasta dinheiro sem ganhar. Vai dar zebra. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente. Antes de morrer, viva. É bonita a frase. Mas se você pegar essa frase aqui, que é bonita, e você for para a palavra de Deus, tudo aqui está na Bíblia. Expectativas machucam. Davi falou assim, eu não penso demasiadamente grande ao meu respeito. Vou dar um conselho para você. Sabe por que eu estou onde estou? Porque eu nunca pensei que isso ia acontecer. Eu fui fazendo. E na medida que eu ia fazendo, ia precisando que alguém fizesse. E eu fui me candidatando. E as coisas foram dando certo. Às vezes você cria só a expectativa e não vai fazendo. E fica esperando que alguma coisa vai chegar até você. Eu vou dizer para você, não vai. Nós temos que ir fazendo. E quando a gente vai fazendo, Deus vai abrindo caminhos. Então Davi falou isso. Porque eu não espero nada de ninguém. Eu tenho que esperar de Deus. As pessoas podem se esquecer da gente, irmãos. Mas Jeremias já disse, pode, porventura, a mãe que amamenta esquecer o filho que mama? Pode. É uma pergunta. Mas se ela se esquecer, diz o Senhor, eu não me esquecerei de você. Olha que coisa linda. A vida é curta. Irmãos, está na Bíblia. A vida é curta. A vida é um conto ligeiro. Ela passa como uma nuvem, como uma flor que está no jardim, que hoje corta e amanhã lança fora. Você que trabalha com isso, com a morte. A vida é curta demais. É certo que quando chega alguém lá, a pessoa fala assim, nossa, tão novo, 95 anos. Parece que foi ontem. Curto demais. Curto demais. Olha lá. Então ame a sua vida. Seja feliz. Olha lá, está na Bíblia, Salmo 112. E cada uma aqui, se a gente for falar, antes de falar, escuta, Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de falar, há tempo de deixar de falar, há tempo de orar, há tempo de perdoar. Está tudo na Bíblia. Antes de desistir, tente. Tente. Uns, está aqui, ó, tema da nossa campanha. Uns encurvam-se e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Aleluia. Então, o melhor prazer que um homem pode ter é na palavra de Deus. Ler a Bíblia é algo espetacular, leva você à frente. Você pode pegar essas mensagens e circular e ler, e é bonito, e é bacana, é legal, vale a pena, ajuda, é motivacional. Mas a palavra de Deus, ela é intencional. Ela tem a intenção de Deus de abençoar a sua vida e de produzir frutos duradouros em você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quer ver um exemplo? Quem lê Provérbios está sempre na frente. Qualquer versículo de Provérbios que você falar, tem uma mensagem curta. Renato, faz favor para mim. Dá um capítulo, não precisa dar o versículo. Eu quero só o capítulo e o versículo. Tipo assim, 10, 15, 5, 4. Capítulo de Provérbios. Rapidinho, vai lá. 6, 2. Provérbios 6, versículo 2. Olha o que diz a Bíblia. Chegou aqui? Provérbios 6, verso 2. Caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Está prisioneiro do que falou. Quem já não caiu nisso aqui?
Vou dar um exemplo básico do dia a dia. Alguém chega em você falando assim: nossa, queria que você fosse o meu padrinho de casamento. Você fala assim: sim. Sim. A pessoa: vou casar só em 2021. Você falou sim. Chega o 2021. Aí você tem que comprar o presente e tem que abençoar. A noiva fala assim: as madrinhas vão todas de vestido amarelo, ouro. Quem é que tem um vestido de amarelo ouro dentro de casa? Tem que mandar alugar, ou tem que alugar ou tem que construir. Os homens, mandar fazer, né? Construir. A minha cabeça só pensa em construção. Mas tem que construir o vestido. Costurar. Tá bom. Os homens têm que comprar terno. Ou alugar terno. Pôr a gravata da cor que todo mundo vai estar. Aí você tem crianças, tem que arrumar as crianças também. Aí quem madrinha que vai sem fazer o look no cabelo? Nenhuma. Fazer unha. Os homens hoje estão mais metrosexuais do que antigamente. E também se cuidam. E vão no cabeleireiro, e escovam o cabelo, e pintam o cabelo, e arrumam o cabelo. A brincadeira já está em R$2.000. É ou não é verdade? É verdade. É verdade. Mas você falou que ia ser. Justo aqueles meses, você teve uns apertos, estourou um pneu do seu carro, deu um vazamento na água, veio a conta maior do SEMAI. Aí os lesados do SEMAI sentam a ripa na gente. Aí vai lá e deu um problema na energia, consumiu mais energia, queimou a geladeira, tudo naquele mês para ajudar. Mas você disse que você ia ser, caiu na armadilha das palavras, que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Fala menos. É isso que é o recado aqui. Quem lê Bíblia está sempre na frente. Quem falou outro versículo? Fala para mim, Sandro. 3:8. Provérbios 3:8. Provérbios 3:8. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Se você ler o que está acima disso, está falando para você não guardar ira no coração. Está falando para você não ser uma pessoa ansiosa. Está falando para você perdoar. Porque pessoas que fazem isso têm saúde no corpo e vigor nos ossos. Quer ver? Carlos, fala um. Aí onde você está, Carlos? 8:7. Provérbios 8:7. Todo livro de Provérbios é um ensinamento para a gente. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Está falando para a gente não ser mentiroso. Está falando para a gente não ser mal com as pessoas. Irmãos, tem gente que ele às vezes ele faz as coisas sem a intenção para prejudicar ninguém. Mas tem gente maldosa, tem ou não tem? Tem gente maldosa. Tem gente que leva a maldade acima para tentar alguma coisa. Maldade não leva a lugar nenhum, irmãos. Está aqui, Deus abençoe você, Sueli, que está aqui. Está aqui para você esse versículo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Eu não vou ficar citando os versículos, porque você tem Provérbios na sua casa, os 31 capítulos com todos os seus versículos. E você pode ler. E quando você vai lendo Provérbios, vai dando sabedoria ao seu coração. Por isso a Bíblia diz, feliz é o homem que teme ao Senhor. Feliz é o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. Mas para o chapolim colorado, olha o que é felicidade para o chapolim. Chapolim colorado, a felicidade está aqui. Ele quer ganhar o prêmio da Mega Sena da virada. 300 milhões.
300 milhões. E ele falou assim: Senhor, se for da sua vontade, o seu servo está pronto. Quem está pronto aqui para ganhar 300 milhões? Se você ganhar, Dirceu, você tem uma ideia para isso, Sueli? Eu tenho uma ideia, se eu ganhar 300 milhões. Se eu tivesse os 6 números hoje, se eu dormisse essa noite, e eu sonhasse com os 6 números, e o Espírito Santo falar, pode tirar, o Espírito Santo falasse para mim assim: Toninho! Ele não vai me chamar de pastor, né? Toninho! É o seguinte, está aqui os 6 números. Eu ia lembrar de um homem chamado George Miller, o apóstolo da fé. Esse homem aqui, ó. Quem já leu algum livro de George Miller? Já leu, Rubens? Fantástico. Aquele amarelinho? Deve ter sido... Esse cara é tremendo, irmão. Ele escreveu um livro sobre fé. Há 200 anos, ele comprou um bilhete de loteria premiada com direção do Espírito Santo, ganhou o prêmio e construiu um orfanato que até hoje está lá na sua fundação. E 250 anos pós sua morte, um pastor no centro de uma cidade está falando da vida dele. Esse homem teve 20 mil orações respondidas no dia. Cristiano, ele orava de manhã e ele marcava a hora da oração. Orei às 8h05. E do lado seguinte tinha o lugar da resposta. Respondida a oração, 10h15. Ele teve 20 mil orações respondidas no dia. O apóstolo da fé. Se eu ganhasse 300 milhões na caderneta de poupança, a um juro de 0,4, renderia para mim 1.400.000. Tá bom para você? Ter uma renda de 1.400.000 na caderneta de poupança? Para quem estaria bom aqui? Como é que é isso aí? Estaria bom. Aqui, irmão, isso aqui, 1.400.000 por mês na conta da gente, a gente não precisa nem de linguagem, de sinais, falar inglês. Irmãos, eu ia viajar, não precisava nem falar a língua, só levava alguém comigo. Fala aí, eu levava o Dorf comigo, 37 idiomas. Onde que eu ia, o Dorf ia junto. Fala aí, Dorf, vamos só para o país que você conhece a língua. Aqui não você conhece, você estuda. 1.400.000, irmãos, por mês. Eu tinha um plano. Sabe o que eu faria? Dava 30 mil reais para a Lourdes todo mês. Tô, Lourdes, 30 mil para você. Cuida da casa, administra a casa, trabalha a casa, porque o resto eu vou comprar uma casa por mês para a igreja. Eu ia ofertar esse juro para a igreja, comprar uma casa por mês. Em 10 meses, irmão, a gente comprava, ia quase todo o quarteirão. Aí eu ia ficar meio invocado e comprar aquele campinho que tem aqui em cima do 15 também. Para fazer a reunião da tarde da bênção e do FAD. Eu estava nervoso mesmo. Mas eu não sei os números. Eu não estou fazendo alusão ao jogo, não, irmãos. Eu estou falando que eu não tenho essa presciência. Eu não tenho isso. Para este negócio. Mas eu tenho presciência de Deus para outras coisas. Eu tenho presciência de Deus para outras coisas. E a palavra presciência, ela é algo poderoso, ela significa o seguinte, ó. Olha só o que diz no dicionário sobre presciência. Diz assim, ó. Ciência, saber ou conhecimento do futuro. Ciência, saber ou conhecimento do futuro e de eventos futuros. Por exemplo, segura aí o texto. Hoje a presciência, Rodrigo, é usado muito. Usado muito. Se eu ligar para você e falar que eu estou com uma dor no meu corpo, o seu pressentimento, nem a presciência, mas o seu pressentimento, a ação de pressentir, de suspeitar e de sentir antecipadamente, você vai saber se é ciático ou não é. Mais ou menos, sabe? Ó, Rodrigo, está doendo aqui.
E se alguém chegar lá para você, que você trabalha com massagem terapêutica, com uma dor aqui nas costas, às vezes você aperta, não onde está doendo, às vezes você puxa o braço da pessoa e resolve lá, porque você sabe. Os meteorologistas sabem. No nosso programa de rádio da manhã, o Dorfo é o nosso meteorologista. Né, Dorfo? E ele pesquisa, ele leva certinho como vai ser a temperatura, se vai chover. E acerta, irmão. Mas no começo ele falava sempre assim, temperatura em Piracicaba, 23 graus. Temperatura em Piracicaba, 23 graus. Mas é sempre 23 graus. Aí a gente percebeu que 23 graus era como ficava o ar-condicionado da sala. Agora não. Agora ele leva como está a umidade do ar, se vai chover em alguns pontos isolados da cidade ou não. E pode confiar, o Dorfo acerta sempre, porque ele busca na meteorologia, na ciência de saber o que vai acontecer com o tempo hoje ou amanhã. Entendeu? Simples assim. Agora, a presciência também pode ser pressentimento. A ação de pressentir, de suspeitar. Isso as mulheres são fantásticas. Maridos que estão aqui, se a sua mulher falar assim, sai que é rolo, sai que é rolo. Se ela falar assim, não confio nessa sua amizade com esta pessoa aí. Não queria que você fosse sócio dela. E se você insistir, pode dar problema. Pode ser que não. Pode ser uma suspeita errada também. Mas tem que tomar cuidado. Então a presciência é uma ciência que sabe o futuro. Eu escrevi aqui, ó. Presciência é ver e saber a respeito dos males que estão à nossa frente. Saber o que vai acontecer tira a vantagem do adversário. Jesus sabia que ia morrer, sim ou não, irmãos? E ele morreu, sim ou não? Pedro tentou até falar para ele, toma cuidado com as vozes que você ouve, para as pessoas que querem fazer que você perca o foco da missão que Deus te deu. Eu escuto todo mundo, irmão, escuto um monte de gente, mas eu decido sozinho com Deus no meu quarto. Eu ouço, escrevo, penso, guardo, mas na hora de tomar a decisão de fazer ou não fazer, eu não vou pela multidão, eu vou pelo silêncio. Porque às vezes a multidão pode fazer com que eu perca o foco daquilo que eu acredito. Pedro chegou de Jesus e disse assim, mestre, não desça para Jerusalém, lá você vai ser morto, pelo amor, não vai lá, não vai lá, não vai lá. Jesus disse assim, Pedro, estou vendo que a sua boca está sendo falada, está sendo usada por demônios. Arreda de mim, Satanás. Você está sendo um instrumento maligno para colocar um tropeço na minha vida. Eu vou para Jerusalém, sim, e eu vou morrer. Irmão, Jesus foi e morreu. Fez dele menos homem de Deus do que ele é? Não, fez dele o Senhor de toda a terra. Fez ele um homem de pouca fé? Pelo contrário, fez dele aquele que é, como que a Bíblia fala? Jesus, lá em Hebreus, me ajuda aí, pastores. Sim, que era e que há de vir. Mas tem um versículo que fala assim, ó, Jesus é o início da nossa fé. Como é que é o versículo? Autor e consumador da nossa fé. Jesus, ele não fez dele um homem de menos fé. Fez dele um homem autor, consumador da fé. É aquele que era, que é e que há de ser. Fez dele tudo. Fez ele romper a barreira do tempo. Fez ele ser para sempre. Então a atitude dele de perda, ele tinha presciência que ele ia morrer. Mas ele já dizia, se o grão de trigo não morrer, fica sozinho. Mas se o grão de trigo morrer, vai dar muito fruto. E eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E os frutos que Deus quer que nós produzamos são frutos duradouros. Você pode dar um glória a Deus por isso? Coloca a mão na cabeça e fala assim, o fruto que eu produzirei, bem forte, o fruto que eu produzirei
é duradouro. Você crê nisso, irmãos? Receba isso para a sua vida. Sabe, irmãos, olha o esforço que essa igreja faz. As coisas não podem parar se eu parar. Entende o que eu estou dizendo? As coisas não podem parar se o líder parar. Se eu parar, as ideias têm que continuar. Por favor, gente. Por favor. Não pode parar a associação, que daqui uns dias será a fundação. Não pode parar os projetos que nós temos, as ideias, tem que seguir em frente. Elas mostram que funcionam. Eu estava numa mesa reunido, depois eu vou nessa mesa reunido. Mas quantas coisas, depois que o pai morreu, deixou de acontecer, ou deixaram de acontecer. Quantas coisas que depois que passou o patriarca, elas ficaram obsoletas, ninguém liga mais. A gente tem que manter algumas tradições. Eu tinha um amigo, um grande amigo, seu nome era Toninho também. E o Toninho morreu novo. 60 anos, deu um infarto fulminante e ele partiu para o Senhor. Acabou de tomar a Santa Ceia, foi para a casa dele, tomou um copo de leite e morreu. Não teve como salvar. A mulher dele ficou cuidando da casa que eles tinham ali. E a casa que eles tinham 10 terrenos. Quanto terreno tinha a casa? 10. Só que para você dar manutenção em 10 terrenos, 3 mil metros quadrados, precisa de tempo, dinheiro e cuidado. E uns 4 anos ela continuou morando ali na cidade, ficou ali, mas percebeu que ela precisava ir embora, voltar para São Paulo, para a cidade dela. E eles voltaram, ela com a filha. Nesse inteirinho, a casa ficou sozinha. E de vez em quando eles vinham. Era uma chácara muito linda, tudo tijolinho à vista, coisa muito bonita, muito bem feita. Um infeliz, 2 meninos embriagados, pularam a casa, o muro, fizeram barbaridade dentro da casa, fizeram necessidade nos cômodos, mas não contente só com isso, abriram gavetas, jogaram as coisas para o chão, eles tacaram fogo na casa. Fogo na casa. Ali tinha a história deles. A história deles estava naquela casa. Fotos. Uma mesa de quase 80, 100 anos estava na sala. Enfim, destruiu tudo. Ficou uma tragédia. Tudo que foi deixado, agora estava destruído. Mas ontem, eu fui andar em Peúna, à noite, passeando de carro, ver. E eu passei, sem querer, em frente a esta casa. Porque algumas luzes que estavam um pouco longe me chamaram a atenção, e quando eu passo eu vejo um muro alto, bem feito, tudo com cerca em cima, bem iluminada dentro da casa. Casa tinha gente, casa estava com vida. E eu percebi que 8 terrenos foram vendidos. E o dinheiro foi usado para reformar a casa, para estabilizar a família, para ajudar. Então aquilo que alguém deixou, agora estava melhor. Melhor. Quem é de Rio das Pedras aqui? Rio das Pedras? Vocês conhecem a Loja Nacional? Eu vendo para a Loja Nacional faz 25 anos. Uma das maiores tristezas que eu tenho é não ter ido no enterro do Nelsinho, ou do Nelson Rosada. Porque o telefone tocou, eu estava indo para um culto, e eu não uso telefone quando eu estou na igreja. Ele fica no carro ou fica escondido. Mas o telefone tocou, eu vi Nelson, eu vi assim, que era Nelson. Falei,
Nelson, 6:55 da noite? Não atendi. Acho que comprar mercadoria hoje, deixei quieto. O meu amigo tinha tido um infarto e tinha morrido. Quando eu liguei no dia seguinte, o enterro já estava acontecendo. E ele sempre disse para a mulher dele assim: o dia que eu morrer, você chama o Toninho. E até você aprender a trabalhar, a comprar, e ela já era bem descolada, ela já era bem ativa, você compra dele. Ele não vai te enganar. Olha que confiança. Você vai comprar dele, só dele. Depois você vai comprando dos outros também. Aí você vai aprender tudo e você vai trabalhar legal. E o Nelson tinha um sonho de ter uma loja própria, um prédio dele. E eles tinham acabado de ampliar, era um salão aqui, e eles dobraram o tamanho do salão e ele morre. E as duas meninas foram estudar. Só que quando elas viram a necessidade e viram que elas estudaram por causa daquela loja, elas voltaram e abraçaram a causa. Duas meninas. Hoje são moças. Eles compraram o quarteirão de frente, construíram uma tremenda loja, é um shopping para Rio das Pedras. Eles estão muito bem. Eles deram sequência àquilo que o pai deixou. E quando você entra na loja, tem uma foto do pai. O orgulho das meninas e da mãe. Isso é lindo. Mas quantas histórias, quando morre o patriarca, não fica tudo na confusão, na bagunça, na independência, cada um quer puxar. Você já deve ter participado de igreja, irmãos. Quando o pastor perdeu a mão, todo mundo tentou ser independente. Na nossa igreja, nós temos quase 40 ministérios. E todo mundo que é líder de ministério aqui sabe que eu não fico dando palpite só se precisa. Eu só oriento. Mas eu deixo trabalhar. Porque quando você trabalha, você não dá trabalho. Quem trabalha, não dá trabalho. A pessoa está fazendo o seu papel. Mas quantas igrejas já foram sólidas e viraram só pó hoje que você conhece? Quantas famílias que foram sólidas, que foram estruturadas, mas perderam o foco e houve uma confusão. Porque a gente tem que estar preparado para as dificuldades que a vida traz. Isso chama presciência. Quer ver uma presciência? O senhor está com uns 45? 5,6. O senhor quer chegar até os 80, não quer? 90. Só Deus que sabe. Não é verdade? Mas a gente sabe que a gente vai partir um dia, não é? Hoje o irmão Toninho, com 85 anos de idade, estava aqui no banco da frente. 85 anos. Eu falei, irmão Toninho, sobe aqui no altar. Irmãos, com 85 anos de idade, ele saiu correndo da onde ele estava. Ele pulou esses 2 degraus, pulou esses 3 degraus. Chegou aqui, deu um pulo que nem o Chapolin Colorado. Irmãos, tem jovem que se eu falar assim, vem aqui. Ai, que dor na perna que eu estou. O homem está com 85 anos, não tem um sinal de pessoa idosa. Eu quero pedir, coloca a mão na minha vida e ora por mim, eu preciso desta força que o senhor tem. Você vai envelhecer, sim ou não? E coisas que você fazia com facilidade vão ficar um pouco mais difícil, mas você não vai deixar de fazer até que você consiga, porque você tem vigor. Eu profetizo na sua vida, há vigor sobre você. Quem recebe isso, dá graças a Deus. Há vigor nos seus ossos, há vigor no seu físico, há vigor no seu sangue. Você é uma pessoa vigorosa, você pode dar um glória a Deus por isso, mas você vai envelhecer.
E tem outra coisa, nós não vamos ficar para semente. Nós vamos partir. Você já conversou com a sua família a respeito disso? Romeu foi um grande pastor. E quando ele tinha 50 anos, ele descobriu que ele tinha no sangue leucemia. Ele era uma pessoa que tinha uma enfermidade. E ele escreveu um livro e deixou o livro com a esposa dele. Falou assim, você vai publicar esse livro, você vai dar para os nossos filhos esse livro, quando eu morrer. E o livro chama assim, quando eu não estiver mais por perto. Filho, está aqui o livro. O pai quer ensinar você, quando o pai não mais estiver por perto. Coisa linda isso. Coisa linda. Dr. Miles Monroe, está aí a foto dele. Quem já leu o livro do Dr. Miles? Quem já ouviu pregação do Dr. Miles? Xangai, Vinícius, irmãos, Tuca. Irmãos, esse homem foi um dos grandes pregadores, morreu jovem. Ele saiu das Bahamas, quando ele era criança, ele dormia com os ratos. Miseravelmente pobre, de um país pobre. Mas esse homem tornou-se embaixador de Cristo no mundo todo. Multidões iam vê-lo pregar. Eu fui muitas vezes. Tenho centenas de CDs deles em casa. Livros. Porque a palavra que está na boca desse homem é profética. E ele construiu uma fundação. E ele colocou na fundação, ele o cabeça e a filha dele, para ser a sua sucessora no projeto. Só que ele treinou também os outros filhos, mas a sucessora, quando eu não estiver mais, quem vai cuidar do projeto, da expansão do projeto, vai ser você. Faz uns 6 anos, acho que já estava em Piracicaba, estava, né? Ele pegou um jatinho para ir pregar de um lugar para o outro, uma conferência para outra. O jato, na hora de pousar, errou, bateu num guincho que estava na pista, estourou, pegou fogo, morreram. Ele e todas essas pessoas estavam aqui. Essa foto foi tirada antes. Pô, vocês são bons, acharam a foto? E a filha dele que está aí, morreu junto. Morreu o idealizador e a sucessora. Pode tirar. Mas o sonho estava no coração dos filhos. E a fundação continua. E o projeto continua. E as coisas continuam. Não permita que aquilo que você criou com tanto esforço acabe com a sua geração. Não permita que aquilo que você criou com tanta dificuldade acabe com a geração que você vive. Eu estava numa mesa, agora chegou a hora da mesa. E alguém falou assim, uma igreja lá no sul, ela faz um culto de 40 dias de milagres. E durante 40 dias eles só falam de milagres, eles fazem reunião e falam de milagres. E alguém falou, a Renascer em Cristo lança um voto em cima de um voto, é um voto, daqui a pouco outro voto, um voto, um voto. Eu falei assim, poxa, tinha 10 pessoas na mesa. Eu vim para casa. E aquilo não saiu do meu coração. Essa presciência de Deus foi imprimida no meu espírito. Eu falei assim, Sentei lá na minha mesa, que eu fico lá. E comecei a escrever, vamos fazer os 40 dias de milagres. Vamos fazer. E comecei a pensar como que a gente poderia fazer. Vamos fazer uma cartilha, vamos escrever 40 dias que serão as vitaminas da fé. Vamos imprimir, vamos dar para o povo. Vamos fazer um tapete, colocar na porta da igreja. Quando eu pisar na porta da igreja, eu já estou no território de milagre. Vamos fazer envelope para falar disso. Vamos pregar os 40 dias.
sobre isso. Ah, mas vamos fazer um jejum também, então? Vamos fazer um voto. Vamos pegar a ideia da Renascer, a ideia lá da igreja, vamos juntar as duas e fazer um bem bolado. E fizemos. Fizemos um piloto aqui na igreja. Poderoso, no meio do ano. Em novembro lançamos no estado de São Paulo. Via rede social. Já tem muitos testemunhos de pessoas contando. Quer dizer, não vai parar mais isso. O Rio de Janeiro já fez, Rondônia já fez, alguns outros estados estão fazendo. Pessoas isoladas em algum estado estão fazendo. Sabe por quê? Porque 40 dias de milagres, ligado a um jejum, quando você se esforça, Deus manifesta com a sua presença. 12 dias de bênção para 12 meses de bênção. Eu fui pesquisar de onde surgiu. Primeira notícia que eu tenho que surgiu, o pai da criança, um pastor chamado Pedro Flores, já morto. Infelizmente. Ele dirigia uma comunidade muito humilde, de 20 pessoas, no sítio. E ele falou assim, que a avó dele falava que se chove no primeiro dia do ano, de janeiro, vai ser um ano bom de chuva. E ele falou assim, então vamos consagrar cada dia do ano. Cada dia do ano a gente consagra um mês, de 1 a 12. E fez. Aí um dia eu cheguei aqui e eu vi que isso funcionava. Que isso funcionava. Chamei os pastores da região e falei assim, vamos organizar isso. Já que já fazia mais de 10 anos. Vamos organizar isso. Vamos colocar tema. Não vamos colocar ano de Ruth, ano de Esther, ano de José. Quem conhece essas coisas é crente. Vamos colocar tema. Ano da multiplicação. Ano do céu aberto. Ano da superação. Ano de uma nova história. Ano das maravilhas. Ano dos sonhadores. Ano da superação de novo. Vamos colocar tema. E pegou, vamos organizar, vamos fazer uma cartilha, então, vamos fazer a cartilha. Vamos fazer uma pulseira, vamos fazer uma caneta. Sabe quantas canetas, pulseiras e cartilhas Piracicaba fez? 16.500. Sabe quantas foram vendidas a São Paulo? Mais de 150 mil. A ideia já foi. Quem faz não parar mais, porque é bacana, porque é bom, porque é fácil, porque dá certo. Eu profetizo na sua vida que os teus sonhos, os teus projetos, o teu fruto seja duradouro. Presta atenção no que eu vou dizer, porque isso vai mudar a tua história para sempre. Aquilo que você cria não vai acabar com você, não vai ficar as mínguas, a miséria. Irmãos, não vai ficar. Porque Deus vai abençoar as suas coisas, a sua vida. E eu vou dizer mais, quando chegar na mão do teu filho, aí que vai melhorar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Se coloca de pé, porque é 15 para as 9. E eu termino com você em pé para a gente orar. Presciência é a chave de frutos duradouros. E ela vem de duas formas na vida de um homem. Primeiro, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo revela a gente aquilo que a gente precisa. Segundo, bom senso. Impressões. Sabedoria humana são importantes. Então a gente usa o senso comum e a revelação profética. Vamos falar juntos? Senso comum, revelação profética. Olha, esse lado aqui fala revelação profética. 1, 2, 3. Senso comum. Todo mundo junto. Então vamos lá, vamos consertar. Primeira revelação. 1, 2, 3. Amém? Eu preciso dessas coisas. Só que não, quando eu recebo, eu tenho que agir. Eu tenho que agir. O que eu faço com as revelações proféticas que eu tenho e o que eu faço com os pressentimentos que eu tenho. Olha o que Eliseu fez. Eliseu fez o seguinte, ó.
Segundo Reis, capítulo 6. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei acampamento em tal lugar. O rei da Síria falando. O rei da Síria... Vem cá, Carlos, faz favor. Vem cá, Sandra, faz favor. Cadê o Max? Corre aqui, Max. Rei da Síria, tá? Falando com seus conselheiros. Eliseu, hoje você ganhou. Lá, do outro lado. O rei da Síria falando com seus conselheiros que vai fazer um ataque a Israel. Onde está a Kathleen aqui? Um ataque a Israel, certo? Aí ele fala, vou fazer isso. Aí, só que no versículo 9, mas o homem de Deus que mandava uma mensagem ao rei de Israel. Vem cá, Glauber, faz favor. Glauber é o rei de Israel. Então você fica ali, fazendo um favor. E você vai falar para o rei de Israel. Meu rei, o rei da Síria está planejando um ataque a você. Então ele virá e tal lugar. O rei de Israel preparava o seu exército e neutralizava o ataque deles. E eles perdiam. Certo? Verso 10. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem e tinha atitude. Você tem a revelação, tem que ter atitude. Você tem o pressentimento, tem que ter atitude. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Verso 11. Isso enfureceu, fica bravo, rei, fica bravo. Isso enfureceu o rei da Síria, que convocando os seus conselheiros perguntou, vocês me apontam quem é o traidor, a gente tem um traidor aqui. Aí chegou alguém lá, verso 12. Respondeu, nenhum de nós, meu rei. É que lá em Israel tem um homem de Deus, Eliseu. Até o que o senhor fala, sozinho no seu quarto, o Deus dele revela para ele. Vá lá. Batman. Sabe o que ele fez? Pegou um exército. Vamos lá onde está esse rei, esse profeta. E levou um exército de cavalos e carros para prender o profeta. Agora transforme moço do profeta, vem cá. O moço do profeta acordou de manhã, falou assim, meu rei, meu profeta, sabe que tem ali em cima das colinas? Sabe que tem ali em cima das colinas? Um exército grande de carros e cavalos. E eles vieram te prender. Estava acordando, cabelo despenteado, acorda. Pode ser assim mesmo, cara. Tá de brincadeira, meu. Essa hora da manhã. Essa hora da manhã, meu. Essa hora da manhã. Essa hora. Senhor, abre os olhos do meu servo, para que ele veja e não fique com medo. E nem levantou da cama. Aí o servo foi lá para a janela e ele olhou. Quando ele olhou, ele viu. O exército continuava lá. Só que atrás do exército, agora é para você, tinha um outro exército, de carros e cavalos, só que de fogo. Irmãos, só ali, ó. Resultado. Deus estava dando tranquilidade e vitória. Quer ver pior ainda? Aquele exército veio. Quando eles desceram, Eliseu falou assim, que eles fiquem cegos. Todo mundo cego. Aí Eliseu chega neles e fala assim, viu, não é por aqui o caminho não. Continua lendo o texto, você vai encontrar isso. Não é por aqui o caminho não, o caminho é aqui, ó. E pegaram pela mão e conduziram ele para o caminho. E vem trazendo. Toda uma parte do exército de soldados e leva dentro do centro de Samaria, onde estavam todos os soldados de Israel, olhando para eles. Aí Eliseu fala assim, agora voltem a enxergar. Aí eles viram todo mundo. Ó, já pensou, irmãos?
o exército aqui, nessa numerosidade, e Israel, nessa numerosidade, quem que tem vantagem? O rei de Israel cresceu, falou assim, posso matá-los? Posso matá-los? Eliseu falou assim, lógico que não. Lógico que não. Não. Alimente-os. Faça um banquete para eles. Mas deixa eu matar. Não, mas deixa eu matar. Não. Faça um banquete para eles. Dá comida pro pessoal aí, meu. É lógico. Mandou todo mundo sentar, fez um banquete para eles, foram todo mundo para casa, falaram, agora vamos para casa, falaram assim, Nossa, Como são legais. esses camaradas. Nunca mais. Nunca mais a Síria voltou. Sabe por quê? Porque tinha profeta com o espírito de profeta. Aí nesse lugar aqui, obrigado, viu? Aplauda eles para mim, irmãos. E aqui também tem gente com o espírito de profeta. Pô, você pode dar um glória a Deus por isso? Levanta a sua mão dele e fala assim, meu Deus, me dá presciência nas situações. E em nome de Jesus, eu vou agir. Provérbios 22, 3, e eu termino. Depois, se você quiser saber da guerra dos 6 dias, você vê no culto da manhã. Olha bem para mim, diz assim, ó. O prudente recebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Quantos aqui precisam da sabedoria do céu na sua vida? Quantos aqui em 2020 querem errar menos? Levanta a sua mão. Eu quero errar menos. Quanto aqui em 2020 vão ter um bom senso de ouvir e de escutar e de pensar e de ver o que a palavra de Deus diz. Eu preciso disso para a minha vida.